Ok, estamos de volta com mais um simulado de gramática da língua portuguesa, o nosso sexto simulado. Questões de concurso para você testar os seus conhecimentos, para revisar regras gramaticais importantes para a sua prova. E a questão de número 1 na tela. Você pode, a cada questão, pausar, responder por si só e depois me acompanhe nas explicações. Mas assinale a alternativa em que não há erro quanto à colocação pronominal. Neste simulado, a primeira questão versa sobre colocação pronominal. E o examinador quer que nós identifiquemos a única que se encontra correta quanto ao emprego, quanto à colocação do pronome oblíquo. Letra A. Em breve contarei-lhe o ocorrido. Em breve contarei-lhe o ocorrido. Nós sabemos que quando o verbo está no futuro, se não existir algum elemento atrativo de próclise, o que é que ocorre? Vai ocorrer a mesóclise. Mas aqui não está, Aqui o pronome oblíquo foi colocado em uma posição de ênclise. E não é isso que a gramática quer numa situação como essa. Deveria ser: em breve contar-lhe-ei o ocorrido. Em breve contar, tracinho lhe, tracinho ei o ocorrido, com mesóclise. Porque aqui em breve uma pausa na vírgula, não há nada que exija próclise. Então estamos diante de uma construção errada e estamos à procura da certa. Vejamos a letra B. Desde que obedeça-me tudo bem. Desde que. Este que atrairia o oblíquo. Uma situação de próclise que não ocorreu. Letra B se encontra também errada, não nos interessa, e vamos para a letra C. Isto não apetece-me nem um pouco. O pronome me deveria vir aqui após o não, porque os advérbios de negação atraem, O pronome deveria ser uma posição aqui de próclise, o que não ocorreu com a letra C, também outro erro. Letra D. Me diga de uma vez suas pretensões. Aí você está iniciando um período com pronome oblíquo. Não é permitido. Letra E, Somente agora podemos encontrar o acerto na letra E. Vamos lá. Somente dessa maneira foi que se convenceu em definitivo. Somente dessa maneira foi que se, ao pronome oblíquo se, o que atraindo se, convenceu em definitivo. Letra E é a resposta correta, porque o oblíquo aqui está posto corretamente por atração da palavra que logo antecede, Então, para a questão de número 1, a resposta está na letra E e nós vamos para frente. Questão 2. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal. Mais uma questão de colocação pronominal. Letra A. Nunca esqueci-me dela um só minuto. Nunca esqueci o nunca. Outra advérbio de negação que atrairia aqui o pronome oblíquo. Nunca me esqueci dela um só minuto. Seria a construção correta. Então aqui nós temos um erro e estamos à procura da construção sem erro. Letra B. Tantos se esquivaram da batalha. Tantos, o indefinido tantos atrai aqui o pronome. A colocação está correta, então a letra B é a resposta para a questão de número 2, porém vamos identificar o erro das demais alternativas. Letra C. Este é o pomar a que tanto referi-me. Este é o pomar a que tanto me referi. Esse que, tanto, são termos atrativos do pronome, Deveria ser próclise, e aí não ênclise, como se encontra. Letra D. Lhe chamaram louco e desvairado. Começando o período com pronome oblíquo, não é possível. E na letra E. Apenas afaste-se do meu caminho. Apenas atrairia o se. Apenas se afaste do meu caminho seria a forma correta de escrever a oração. Para a questão 2, a resposta encontramos na letra B e vamos para frente. Questão 3.
Assinale a alternativa que esteja de acordo com a norma culta da gramática. Não anuncia qual é o assunto, né, cobrado assim em primeira mão. Nós vamos ter que descobrir respondendo, né, analisando cada uma das alternativas. Vejamos a letra A. Bancos de dados científicos terão seu alcance ampliado. E isso trarão benefícios às pesquisas e isso trará um erro de concordância verbal, né? E isso trará, deveria ser a forma correta e não como aqui está. Então, a letra A já encontramos um erro e nós estamos procurando aquela alternativa sem erro nenhum, de acordo com a norma culta da gramática. Letra B. Fazem vários anos que esta empresa constrói parques. Fazem vários anos. O verbo fazer no sentido de tempo decorrido em pessoal fica sempre na terceira pessoa do singular. Deveria ser faz vários anos. E não fazem como aí está. Letra B também com erro. Vejamos assim. Laboratórios têm investido na vacina. Laboratórios, plural, tem aqui no singular. Deveria ter um acento circunflexo. Laboratórios têm, plural, e não singular como aqui está. Outro erro de concordância verbal. Alternativa D. Havia algumas estatísticas auspiciosas e outras preocupantes apresentadas pelos economistas. Havia no singular e aqui nós temos, né, algumas estatísticas no plural, mas o verbo haver no sentido de existir em pessoal fica sempre na terceira pessoa do singular, tal qual aqui está. Letra D correta. Letra D resposta para a questão de número 3. Vamos só identificar o erro da letra E. Os efeitos nocivos dos recifes de corais surgem para quem vive no litoral ou aproveitam férias ali. Os efeitos nocivos dos recifes de corais surgem, né? Surgem, porque esse verbo deve concordar com efeitos nocivos. E efeitos está no plural, então o verbo surgir também deveria estar na terceira pessoa plural. Surgem e não surgem. Letra D, não há erro algum, então é a resposta para a questão de número 3 e podemos para frente. Questão 4. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Mais uma questão de concordância verbal. Letra A. Estamos à procura da correta. O que é audácias, irresponsabilidades, independências? Então, veja aqui audácias, irresponsabilidades, independências, tudo no plural e o verbo ser aqui na terceira pessoa singular. O que são audácias? Irresponsabilidades, independências seria a construção correta. Letra A com erro, não nos interessa, vamos para B. Devem haver outras formas de vida coletiva mais humana. O verbo haver, mesmo quando em locução, continua em pessoal, terceira pessoa do singular. Deve haver outras formas de vida e não devem haver. Letra B com erro. Vamos para C. O aventureiro ou trabalhador encarnam-se entre os povos lavradores. O aventureiro ou trabalhador encarnam-se. Veja que este ou não traz ideia de exclusão, que é somente um ou outro. Não, um ou outro, os dois encarnam-se entre os povos lavradores. Então o verbo aqui no plural está correto. Está correto porque o ou não tá excluindo, como ocorreria, por exemplo, João ou Pedro será eleito prefeito. Veja que não poderiam os dois ser eleitos, né? João ou Pedro será eleito prefeito desta cidade. Aí sim, o ou estaria excluindo, mas aqui não. Aqui está incluindo. Porém, por isso a letra C já é resposta para a questão do número 4, porém, identifiquemos os erros de D e de E. Letra D. Energias e esforços nada o faziam chorar.
energias e esforços, aí o verbo fazer concordando com energias e esforços é errado. O verbo fazer tem que concordar com nada, né? Nada resumiu aqui esses outros elementos. Então, nada o fazia seria a forma correta. E na letra E, vê-se por aí trabalhadores e aventureiros. Quem são vistos por aí? Trabalhadores e aventureiros, então, veem-se no plural, né? Teria que ter outro E aqui, sem esse e o M, né? Veem-se por aí trabalhadores e aventureiros. Muito bem. Para a questão 4, encontramos a resposta na letra C. E agora a questão 5. A opção que preenche corretamente as lacunas. Aí vem aqui a frase. O gerente dirigiu-se à sua sala e pôs-se a falar a todas as pessoas convocadas. Uma questão de crase aparecendo aqui no simulado número 6. Muito bem. O gerente dirigiu-se à sua sala. Quem se dirige a algum lugar, já que sala é feminino, né? Nós temos aí a ocorrência da preposição. Só que nós temos o pronome possessivo sua, e a gramática nos diz que antes de pronomes possessivos, aqui seguidos, né, de um substantivo feminino, a crase é facultativa. Então, para esta primeira lacuna, tanto pode ser um ar craseado, como pode ser um ar sem crase, porque aqui estamos de uma situação em que o emprego da crase é facultativo. Mas vamos para frente. O gerente dirigiu-se à sua sala e pôs-se a falar. Agora este A aqui, antes do verbo falar, obrigatoriamente será sem crase. Antes de verbo não ocorre crase. Então aqui um A sem crase, a falar a todas as pessoas convocadas. Muito bem. Se pôs a falar a todas as pessoas. Quem fala, fala a alguém. Certo, ocorre uma preposição aí. Mas veja, vamos ver se ocorre também o artigo. Vamos trocar esse todas por todos masculino. Qual é a lógica, né? Se ocorrer ao, é sinal que o A no feminino é com sinal de crase. Mas você diria, e se pôs a falar a todos e não a falar aos todos? Então, se aqui, quando você troca pelo feminino, se mantém apenas o A, é porque não ocorre o artigo, né? O artigo não foi contraído. Logo, este A aqui, obrigatoriamente, é sem preposição, é sem crase. Este A aqui, obrigatoriamente, é sem crase, como nós temos aqui na letra C. E o primeiro A é facultativo, com ou sem crase. Então, a resposta para a questão do número 5 está na letra C. Letra C. Certo, e vamos para a questão 6. Aponte a única série em que pelo menos um vocábulo apresente erro no que diz respeito à acentuação gráfica. Agora uma questão de acentuação gráfica, apontar a única série em que pelo menos um vocábulo apresente erro no que diz respeito à acentuação. Letra A. Pegada sem acento, correto. Sinonímia, uma paroxítona terminada em ditongo, logo o acento está correto aí. Êxodo, pró-paroxítona, todas as pró-paroxítonas são acentuadas, certíssimo. Aperfeiçoe, sem acento e não tem acento mesmo. Letra C, álbuns, paroxítona terminada em NS, acentua-se, correto. Atraí-lo. Olha o hiato, né? A, tra, I. I sozinho na sílaba, hiato, acentua, lo. Então, letra C, correto. E na letra E nós temos redimi-la. Redimi-la, nós não estamos aí diante de uma situação em que o I precisasse ser acentuado. Não temos hiato aí, né? Oxítonas terminadas aí não são acentuadas. Então o erro está na questão de número 6. Ou na questão, a resposta para a questão de número 6 está na letra E. Letra E, gabarito para a questão 6 e vamos para frente. Assinale a alternativa correta quanto à acentuação gráfica. Mais uma questão de acentuação gráfica.
e ele quer a correta. Letra A, aqui com acento, sem condições, oxítono terminado em I não recebe acento. Então já esqueçamos a letra A, estamos à procura da correta, né? Sendo que não tem erro de acentuação. Vejamos a B. No ritmo com acento não existe, né? Ritmo, uma paroxítona terminada em O aqui não tem por que acentuar. Esqueçamos também a B. Letra C. Para mantê-los, certo? Mantê-los, né? Oxítona terminada em E. Saudáveis para oxítona terminada em tom, perfeito, acentua-se. É melhor alimentá-los, oxítona terminada em A, com legumes cru. Letra C não apresentou nenhum erro de acentuação gráfica, logo é a resposta para a questão de número 7, mas vamos identificar os erros de D e de E. Letra D. Joel tinha os bíceps. Bíceps teria acento no I. Paroxítona terminada em PS, acentuada. Letra E. O juiz, esse I aqui com acento não justifica, né? Este I está numa posição de hiato, quando duas vogais se encontram na mesma palavra, cada uma em uma sílaba, estamos diante de um hiato, e o I e o U do hiato são acentuados se estiverem sozinhos na sílaba ou seguidos de S. Aqui para seguir dizer, não teria por que acentuar. Muito bem, letra C é a resposta para a questão de número 7, vamos para 8. Encontramos pronome indefinido em, vamos procurar um pronome indefinido. Os pronomes possuem várias classificações, dentre elas, indefinido. E aí nós estamos aqui na letra A. Muitas horas depois, ela ainda permanecia esperando o resultado. Muitas horas depois. Algumas horas depois. Vê que existe uma ideia de indefinição, muitas horas depois. Quantas horas? Não se sabe. Então esse muitas já está funcionando como nosso pronome indefinido, né? Nós só devemos procurar aqui ler as demais para verificar que não existem outros indefinidos. Letra B. Foram amargos, aqueles aí nós estamos diante de pronomes demonstrativos. Aí na letra C, a nós estamos diante de pronome pessoal do caso reto. Na letra D, havia necessidade de que tais ideias como demonstrativo. Na letra E, sabíamos o que você pronome pessoal, dizer-lhe, pronome pessoal oblíquo. Então, sem nenhuma dúvida que no muitas aqui nós encontramos o nosso pronome indefinido. Letra A, resposta para a questão de número 8 e vamos para frente, questão 9 na tela, né? No período. Consideramos, por fim, que é um bom tempo para reflexão. A oração destacada tem em relação à primeira valor de... Então nós temos aqui uma oração destacada, uma oração subordinada. E o examinador quer saber qual é a função que ela exerce em relação à primeira. Consideramos, sujeito oculto nós consideramos, e quem considera algo. Quem considera alguma coisa. Um verbo que exige um complemento sem preposição. Então, consideramos que é um bom tema para reflexão, só pode ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, função de objeto direto, e é o que temos aqui na letra D. Substantivo e função de objeto direto, né? Uma oração substantiva, com função de objeto direto. É o que temos aqui na questão de número 9, a resposta está na letra D. E vamos para a questão 10. Questão 10 que aqui veio com erro de digitação 4. Questão 10 na tela. Identifique o único período em que há uma oração dependente sintaticamente da outra. Então vamos procurar aqui em A, B, C, D, E, oração subordinada.
Somente isso. Letra A. Lutou bastante, mas não foi vencedor. Você pergunta ao verbo, né, para ver se esse verbo exige algum complemento, ou mesmo ao nome, para ver se esse nome também exige algum complemento. Mas lutou bastante. Lutou bastante, né? O verbo lutar é intransitivo. Aqui estamos diante de um advérbio de intensidade. Então aqui não estamos diante de oração subordinada, né? Estamos nas coordenadas. Letra B. Não falte, pois quero lhe falar. Nós também não falte, né? Apenas outro verbo intransitivo. Trabalhava pelo dia e estudava pela noite. Nós temos aí uma ideia de adição, mas não de subordinação. Letra D. Chegou, desceu do carro e entrou logo. Chegar, descer, entrar. Não existe subordinação. Agora veja a letra E. Todos querem que você colabore. Todos querem a oração principal. Quem quer algo. Que você colabore, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, esta oração é que possui uma dependência. Esta oração aqui é que você colabore, possui uma dependência em relação a todos querem sendo a principal. Identifique o único período em que há uma oração dependente estaticamente de outra, está na letra E, é este período aqui. Esta oração depende da principal, porque funciona como se fosse um objeto direto dela. E aí, gente, chegamos ao final de mais este simulado, o nosso 6º simulado. Espero que tenha sido útil aos seus estudos. Convido você para o nosso próximo encontro, mais um simulado de gramática da língua portuguesa e até breve.